Boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso segundo ciclo de debates da Subpave. Antes de começar, queria confirmar que todos nos ouvem perfeitamente. Se puderem escrever no chat, por favor. Ver se já tem alguém comentando. Tá tudo bem? Ótimo. Bom, para quem não me conhece ou não esteve no ciclo de debates anterior, eu sou Larissa, sou superintendente de integração de áreas de planejamento. E hoje nós teremos a nossa segunda sessão de ciclo de debate com a subsecretária Ana Luísa, né, que é a subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Da mesma forma como ocorreu na semana passada, retrasada, perdão. Nós teremos as dúvidas e os comentários via chat, que vão ser passados para a apresentadora, e vão ser respondidas ou ao longo da apresentação ou ao final da apresentação. Eu peço que é muito importante que vocês se identifiquem, qual é o profissional, qual é a categoria profissional e qual é a unidade de saúde, né, a qual vocês pertencem, quando vocês redigirem algum comentário ou fizerem alguma pergunta. Uma outra coisa é que a gente vai passar, no meio do ciclo da apresentação, um link para garantir a presença dos profissionais. Então, é um link que ele vai funcionar há pouco tempo, para garantir que as pessoas que estejam, de fato, assistindo ao ciclo de debates, atentamente preencham, né, essa presença virtualmente, e esse link vai ser fechado posteriormente. Então, toda a presença dos profissionais, como sempre foi de praxe nos ciclos de debates, até 2016, eles eram repassados para os coordenadores de área, que repassavam para os gerentes das unidades. Então, a gente vai retomar com esse movimento. A gente entende que é um pouco mais difícil fazer isso de forma virtual, mas foi a maneira que a gente conseguiu, né, de garantir que todos os gestores sabem quem são os profissionais que estão participando. Tá? Assim como o primeiro ciclo também vai ficar gravado no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Saúde. Repasso agora a Ana Luísa. Boa tarde a todos. Me ouvem também no microfone aí, Renato? Confere no chat para mim, por favor, aí, se está ouvindo. Bem, boa tarde a todos. A maior parte das pessoas, acredito que talvez não me conheça. Meu nome é Ana Luísa, sou médica de família, mestre de saúde pública, e estou desde o dia 1º de janeiro assumindo a subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde do município do Rio. É um prazer enorme estar aqui. Larissa convidou para falar e retomar o tema. A maior parte das pessoas já conhece esse jargão, vamos dizer dessa maneira, que é o você já sabe, mas não custa lembrar. A gente achou interessante e extremamente pertinente trazer esse tema agora, no início do ano, com a reorganização e retomada da atenção primária à saúde, que a gente preconiza, a gente entende que deve ser, né, o pilar de toda a rede de atenção à saúde. Então, vamos lá. A maior parte dos temas que vão ser tocados aqui talvez gere um pouco de dúvida ou mesmo de esclarecimentos necessários para a própria rede, que a gente vai estar elucidando, tanto com o superintendente de atenção primária, que está aqui presente conosco, o Renato Coni, e com a superintendente de integração de áreas de planejamento, a Larissa Terrezo. Vamos lá. Quis elucidar só quem está com a gente nos cargos, né, de chefia imediata na Subpave em 2021. Sou eu na subsecretaria, o Renato na superintendência, a Larissa, a Ariadne na promoção, também médico de família, e o Márcio Garcia, que é a maior parte, acredito, da rede que já conheço, está à frente da vigilância em saúde por conta da Covid, todos os processos e fluxos que a gente tem lidado aí diariamente. Bem, o primeiro ponto que vou trazer aqui para a fala são os serviços ofertados, tá, nas nossas unidades de atenção primária à saúde. Quais são as unidades de atenção primária à saúde que a gente tem? São as clínicas da família e os centros municipais de saúde, que a maior parte de vocês já está cansado de saber. Né? Mas a gente precisa reforçar, porque tem gente que ainda acha que a unidade de atenção primária pode ser uma policlínica, né? Ou ainda utiliza a denominação de postinho, que me incomoda um tanto quanto muito.
Bem, aqui, só elucidando o que vocês já têm na própria unidade de vocês, a maior parte das unidades ainda tem aquele quadro enorme, né, colado na unidade, que vem falando o que são a oferta que a unidade tem disponível para a própria população do território, que é acolhimento, acompanhamento pré-natal, as consultas, vacina, nebulização, planejamento familiar, é um resumo. Não vou entrar no mérito de cada um deles, tá? Ficaria enfadonho, mas quis trazer porque a gente provavelmente vai estar atualizando isso. Cadastro, tema muito em pauta no último ano de 2020, principalmente por conta dos novos financiamentos pelo Ministério, mas que ainda não está vigorando na íntegra, 100%, tá? O novo financiamento da APS. Mas a gente precisa trazer em pauta porque vai impactar diretamente no repasse que o município vai receber e, obviamente, nos investimentos que a gente vai poder ou não fazer naquela unidade, com aquela equipe, com aquele território. Tá? Então, trouxe aqui para mostrar, a maioria também acredito que já conheça, que é a caderneta do usuário, ela vai ser atualizada. Tá? A caderneta é direito do cidadão carioca, é importante que a gente fomente, que a gente entregue isso para os usuários. O que a gente vê hoje na prática? A maior parte da população desconhece por completo. Uma ou outra pessoa, às vezes, conhece, mas não tem. E a gente vê alguns idosos tendo a caderneta do idoso, mas não do usuário mesmo, que é a população adulta. E a gente precisa fomentar que eles conheçam, saibam quais são os direitos e deveres que eles, enquanto usuários, têm que ter, né, na unidade, e a gente, enquanto profissional de saúde, também deve ofertar para eles. Tá? Quis trazer, tá, algumas frases aqui, tá, que o ACS é o responsável pela realização do cadastro. Tá? Ah, estou cansado de saber isso. Sim, estou cansado de saber isso. Mas a gente vem de um tempo, né, de 2017, 2018, né, com 2 greves, né, agora a pandemia, afastamento de profissionais, grupos, né, população de risco, por conta da Covid, e a gente perdeu um pouco o papel do agente comunitário de saúde no território. Tá? Então, eu quis trazer de volta que o responsável realmente é o agente comunitário de saúde. Sem ele, a gente não vai conseguir fazer esse elo com a população e a gente vai fazer o eterno jargão que a gente também tem muito pronto na ponta da língua, que a gente enxuga gelo. A nossa ideia não é, a gente entende que não é essa a nossa meta enquanto atenção primária, e a gente precisa retomar trabalho em saúde, promoção, prevenção de agravos. Tá? Promoção de saúde e prevenção de agravos. Né? Reforçando aqui, tá? Toda a apresentação vai estar disponível na plataforma da Subpav, para vocês acessarem e, inclusive, disponibilizarem para os demais integrantes da própria unidade, porque eu sei que não é todo mundo que está conseguindo parar nesse turno agora, na quarta-feira à tarde, para estar nos assistindo. Tá? Mas, mais uma vez, enfatizando, o cadastro ele pode ser feito no território? Pode. É o ideal? É o ideal. Mas e se eu não consigo ir ao território e o usuário vem até mim? Eu posso cadastrar? Deve. Deve. O cadastro ele pode ser feito no domicílio, como ele pode ser feito na unidade. Qual a diferença? Se ele é feito na unidade, ele é o famoso cadastro temporário, né, entre aspas. Né? Ele precisa ser validado depois do território pelo aquele agente comunitário de saúde responsável por aquele território. Mas não existe, eu vou ao teu domicílio te cadastrar, e aí anota num caderninho de papel, numa resma lá qualquer, num rascunho, e aí não presta o acolhimento devido, não faz o atendimento que deveria ser ofertado para a população naquele momento. Lembrando que eu estou falando de munícipes do Rio de Janeiro. Tá? Mais uma vez, né, todos os residentes do domicílio têm que ser cadastrados, e aí a gente fomenta, claro, que seja no território, para o ACS conseguir identificar quem de fato reside naquela casa, naquele domicílio. Tá? Todos os usuários acima de 16 anos ou igual a 16 anos têm que ter CPF para ser cadastrado na unidade. Ana, ele não tem CPF ainda, então eu não vou cadastrar. Você vai cadastrar e deixar ele, mais uma vez, como se fosse temporário, mas ele vai estar solto no sistema. Tá? Então, é importante que vocês enfatizem, tá? E, principalmente, gestores das unidades, vocês precisam saber quais são as ferramentas que vocês têm no território e quais são os direitos legais para você conseguir fazer o CPS, tirar título de eleitor, quando é maior de 16 anos, e precisa tirar o título para poder tirar o CPF, caso ele não tenha tirado anteriormente. Menor de 16 anos, a gente continua ainda na lógica, tá? Do DNV, né, que é a Declaração de Nascido Vivo. E a POP Rua? Como que eu faço com a população de rua que eu preciso, devo e quero prestar oferta de serviços em saúde? Ele não tem CPF, a maior parte. O que eu faço? Eu vou negar o atendimento? Nunca.
Não. A gente tem algumas notas técnicas a respeito de população de rua e que a gente vai continuar fomentando que seja acolhido, seja ofertado e seja atendido como deve, tá? Toda essa população da Pop Rua. Só que não vai utilizar o CPF, vai fazer uso do Cartão Nacional do SUS, que é o CNS. Tá? É atribuição comum de todos os profissionais da atenção primária a responsabilidade pela população adscrita. Por que eu trouxe isso à tona? Sei que a maior parte de vocês já sabe, mas o famoso não custa lembrar. Não é porque é um paciente oncológico, não é um paciente cardiopata, não é porque é um paciente que vai precisar de um home care, né, ou cuidados domiciliares, que ele passa a não ser mais meu. A coordenação do cuidado é da atenção primária e não só entendemos como fomentamos e vamos bater sempre nessa tecla de que ele vai continuar sendo a atenção primária. É nossa responsabilidade dar conta desse usuário. Importante, tá? A gente fomenta também, e isso é interessante, a gente, principalmente com os agentes comunitários de saúde, estarem dialogando com a população, que a responsabilidade ela é compartilhada. O que significa isso? Eu fiz meu papel enquanto agente comunitário, cadastrei a unidade, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todo mundo me acolheu, me atende, faz minha coordenação do cuidado, tudo adequadamente. Mas eu mudei. Agora, eu moro lá em Irajá. Eu saí da Penha e estou morando em Irajá. E aí, quando a unidade de saúde precisa contactar esse usuário, não consegue. Não consegue entregar um encaminhamento, não consegue ligar para convocar para um atendimento. E aí, é responsabilidade compartilhada, porque também deve o usuário ter a responsabilidade de avisar quando muda o telefone, que a gente sabe que muda o tempo todo. Tá? E aí sim o ACS tem que modificar e atualizar o cadastro. Qualquer profissional de saúde da unidade tem que ter acesso ao CadWeb? Sim, tem que ter acesso ao CadSUS, né? CadWeb. Pode atualizar o cadastro? Pode atualizar o cadastro. Deve? Não. Isso é a função do agente comunitário de saúde. Mas e na ausência dele? Eu vou prejudicar o usuário para poder fazer um encaminhamento, pedir um exame? Não. Qualquer outro profissional pode fazer essa atualização. Mas o correto, tá? O adequado é que o profissional vinculado a essa atribuição, que é o agente comunitário de saúde, realize essa atualização. Visita domiciliar, e aí por que eu coloquei agentes de saúde, não coloquei agentes comunitários de saúde? Porque não só o agente comunitário é um agente de saúde, a gente tem um agente de vigilância também, e ele pertence à equipe. Ana, eu nunca vi o meu agente de vigilância em saúde. Sei que existe, vocês me dizem que ele existe, mas não sei quem é. Isso é um problema. É um problema, claro que é um problema. Falar com o gestor da unidade, falar com sua CAP. A gente tem a cobertura igual de agente comunitário de saúde, de agente de vigilância e saúde. Tá? E a gente tem as parametrizações também para ambas as categorias. O que significa isso? O agente comunitário de saúde ele tem que, no mínimo, tá, estar realizando diariamente avaliação em domicílio de pacientes portadores de tuberculose e hanseníase. Mensalmente, todos os usuários que são acamados, não são os restritos a domicílio. Por que eu coloquei acamado? Porque realmente é o restrito ao leito, e não ao domicílio. Cartão Família Carioca, e aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Crianças menores de 1 ano, tá? E todas as gestantes. É imprescindível que a gente continue mantendo minimamente, tá, uma coordenação e uma responsabilização do cuidado com essas visitas domiciliares mensais. Tá? A trimestral continua criança entre 1 e 2 anos, né, menor ou igual a 2 anos, diabéticos e hipertensos, sejam usuários de insulina, sejam cardiopatas ou não, eles continuam sendo priorizados trimestralmente. E semestralmente, quem possui Bolsa Família, criança entre 2 anos e 1 dia, né, até 6 anos de idade, e idosos. Quis colocar idosos maior ou igual a 60 anos, porque ainda muita gente acha, mas ele tem 61, né, 65? Não, idoso, por lei, 60 anos. E todas as outras pessoas que residem no meu território, que eu também sou responsável sanitário. Ana, não está aqui. Os adultos sem morbidade nenhuma, ou adolescentes. Aonde entra nesse critério aqui? Tá? Ele entra no critério de uma visita domiciliar a cada 2 anos, pelo menos. Tá? Mais uma vez, isso é o mínimo. Se eu identifico qualquer risco nessas famílias que eu acompanho, eu preciso reduzir esse intervalo. Então, talvez eu tenha uma gestante que eu tenha que fazer uma visita domiciliar semanalmente, e não mensal, quinzenalmente, talvez. Isso precisa ser trazido e discutido com a equipe. Tá? E qual a periodicidade da visita domiciliar do agente de vigilância, o AVS? Tá?
a periodicidade dele é semestral em todo o território. Então, ele tem pelo menos que rodar todo o território daquela equipe. Aquele agente de vigilância, normalmente, é um para cada microárea dentro da equipe, tá? Porque, normalmente, são territórios de baixo risco. Qualquer risco que ele identifique, como risco ambiental ou um fator de risco, né, para o domicílio, no caso não ambiental, mas é uma casa de pau a pique, é uma casa que está com telhado que parece que está para cair ou está sem telhado, tá? Ele pode reduzir esse intervalo. E aí, normalmente, é identificado como médio e alto risco e é preconizado que seja mensal essa visita desse agente de vigilância. Lembrando que o ambiental pega dengue, arbovirose e todos os outros, os outros fatores de risco epidemiológico. Todos, vai gerar uma polêmica aqui, mas todos os profissionais de saúde, tá, da unidade de atenção primária devem ser capacitados para aferir pressão arterial, verificar sinal vital, fazer os primeiros socorros, avaliação de desenvolvimento, que inclui peso e altura, e verificação da situação vacinal. Ana, eu trabalho há 8 anos, trabalho há 7, trabalho há 3, trabalho há 1 ano. Na atenção primária, eu sou agente de saúde, tá? Eu sou técnica de enfermagem, até que enfermagem normalmente sabe, mas eu nunca fui capacitado. A gente entende, a gente sabe disso, e a gente vai voltar à capacitação da rede. Não tem como eu preconizar para uma atenção primária de qualidade sendo feita com visita domiciliar, tá, pelo agente de saúde, bonitinha, preconizado no intervalo adequado, mas só de dar oi, bom dia, boa tarde para o usuário. Eu preciso minimamente saber como que esse usuário está. Tá? Se ele é hipertenso, e eu já tenho isso nos meus dados cadastrais, eu, agente comunitário de saúde, preciso, e já está preconizado desde 2002, tá? Pelo manual do próprio Ministério, tá? E no manual dos acessos também, tá? Que os níveis tensionais dos indivíduos hipertensos, ou seja, verificar a pressão arterial, sejam aferidos, medidos, né, que é o termo que eles utilizam lá no manual, e registrados. Então, não adianta eu só dar oi, ou eu só saber se está com remédio em dia, tá? Ou saber só que ele reside ainda no domicílio, mas eu preciso, de fato, também avaliar. Tá? O cuidado, mais uma vez, ele é da equipe, não é só do médico, não só do enfermeiro. E quando houver solicitação de visita domiciliar na unidade, não é o agente comunitário que foi no território, mas a família ou algum responsável veio pedir na unidade de saúde. Tá? O agente ele tem que fazer a avaliação no domicílio, assim que é solicitado. Tá? A gente trabalha sempre com prazo aí de 2 a 3 dias úteis, de 48 a 72 horas. Tá? E o agente comunitário de saúde confirmando, reside lá sim, tem alguma vulnerabilidade que eu acho que tem que ter um olhar mais técnico e tudo mais, tem que haver um agendamento que o profissional técnico vá fazer essa avaliação domiciliar. Quem é profissional técnico? Profissionais da enfermagem, profissionais de medicina e de saúde bucal. Vocês vão ver em toda a apresentação que eu coloco profissional técnico, entre parênteses, enfermagem, para englobar toda a categoria da enfermagem, saúde bucal, idem, e medicina. Tá? Não é só VD do médico ou só VD do enfermeiro. A gente tem dentista para fazer visita domiciliar, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem os residentes da multi, por exemplo, que também podem ir fazer. E tem que ocorrer em até 30 dias úteis da solicitação. Por que a gente coloca úteis? Porque a gente sabe que tem alguns meses, tem feriados, pode cair, né, intervalo aí de fim de semana, e aí a gente sabe que também tem uma agenda a ser cumprida da própria equipe. Então, vamos lá. Isso é só um recadinho, tá, para os agentes comunitários e agentes de vigilância. A gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, se perguntam alguma coisa para vocês em visita domiciliar, preciso que vocês, gestores, fomentem com a equipe de vocês. Vocês também não sabem tudo. Nós aqui não sabemos tudo. A gente vai procurar saber a resposta. E precisa ser honesto com o usuário. Não sei, vou procurar saber e vou te dar uma devolutiva assim que eu retornar aqui. Tá? Isso cria um vínculo de confiança, inclusive com o próprio usuário. E honestidade, né? Porque você não precisa também mentir, inventar uma resposta que você não sabe. Consultas. Tá tudo bem aí? Vocês, pessoal? Tudo bem? Então, consultas. Vamos entrar nos méritos. Consultas de âmbito geral, seja profissional de enfermagem, mais uma vez, saúde bucal ou medicina. Tá? Quem pode pedir a consulta? Como que eu faço para pedir a consulta? E quando que eu posso solicitar essa consulta?
Quem? Só os munícipes do Rio de Janeiro que residem no território daquela unidade e são cobertos pela equipe de estratégia de saúde da família. Esse é um ponto. Segundo ponto, como eu preciso ter um documento maior de 16 anos, CPF. Se é menor, o responsável tem que ter os dados da pessoa menor de 16 anos, que aí é o DNV. Tá? Exceto em casos excepcionais e de urgência. Dor de garganta é uma urgência, Ana. É uma urgência clínica. Não sei, tem que ser avaliado pela equipe técnica. Mas quais são as situações excepcionais? Casos de extrema vulnerabilidade, que você sabe que é uma violência doméstica, a pessoa está sem documento, tá? Pode ser um caso de abuso. Isso tudo tem que ser avaliado, acolhido, ouvido e tratado adequadamente. Tá? Tratado, quando eu digo, não tratado medicamentosamente, mas tratado pela própria equipe da unidade. Quando que eu posso solicitar uma consulta? A qualquer momento durante todo o horário de funcionamento da unidade. Ou seja, a unidade abriu às 7 da manhã, ela fechou às 18 horas da tarde. Eu posso solicitar 5 minutos para as 18 horas? Claro. O que a equipe tem que me dar? Data e hora desse agendamento. Mas já foi embora o médico daquela equipe, enfermeiro. Resolva-se com o gestor da unidade como que vai ser feita a administração dessa agenda da equipe. Não existe, vai na sua casa levar para você a data e a hora da consulta. O usuário tem que ter, tá, agendado, tem que receber esse agendamento, tá, assim que ele procura e busca a unidade. Lembrando que todos os casos de urgência, e aí são urgências clínicas e situações excepcionais, devem ser avaliados e atendidos pelos profissionais técnicos no mesmo dia. Não dá para eu mandar uma criança com febre para casa, não dá para mandar uma pessoa que sofreu um abuso ou uma violência para casa. Né? Não dá. A gente é responsável sanitário por aquelas pessoas e a gente também deve ter o bom senso de ter uma consciência aí para dormir tranquilo. Vamos lá. Toda consulta, então, tem que ser agendada, no máximo, para até 30 dias úteis de quando solicitei. Tá? Isso é posto desde 2012, se não me falha a memória. Todo paciente que procura, então, a unidade tem que sair com a data e hora marcada por escrito. Eu não tenho nem papel direito na unidade. A gente sabe hoje qual é a real situação da maior parte das unidades hoje no município, que a gente está arduamente trabalhando para modificar, diga-se de passagem. Tá? Mas eu preciso arrumar algum método, tá, de entregar esse horário e essa data para aquele usuário. É minha responsabilidade entregar isso para eles. Todo retorno, antes de falar de todo retorno, quem pode ser agendado retorno? Somente o usuário que reside, de fato, na minha área de abrangência da minha equipe, da minha unidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes entrou alguém na unidade, passando mal de fato, foi acolhido adequadamente, foi avaliado, atendido, tratado, mas esse usuário mora em Caxias, esse usuário mora lá em Copacabana e eu estou atendendo em Irajá. É minha responsabilidade agendar o retorno dele? Não, não é. Você pode pegar os dados dele para poder informar para outra unidade de saúde ou tentar informar pela sua gerência, pela sua gestão? Deve. Tá? Mas a gente sabe que nem todos os profissionais se responsabilizam dessa maneira. Deveriam, mas não devem. A gente não vê tanto na prática. Em caso de qualquer imprevisto, tá? A gente sabe que acontece imprevisto, todos nós temos também vida pessoal, podem ocorrer imprevistos, e a gente pode haver necessidade de fazer alguma alteração, adequação na própria agenda. De quem é a obrigação de informar o usuário e dar uma nova data para ele, essa remarcação? Tá? Do profissional de saúde. Mas eu tive imprevisto, eu não estou na unidade. Sim, mas você, mais uma vez, não é responsável sozinho por aquele usuário. A sua equipe é. Então, a sua equipe tem que dar uma nova data, remarcação para aquele usuário. Não dá para... está sem médico, não tem mais como remarcar. Remarca para o enfermeiro, remarca para o dentista ouvir, porque a gente pode ouvir. Não significa que a gente vai resolver 100% dos problemas, mas a gente tem que ouvir. Exames, tá? Exames laboratoriais. Como que deve funcionar a coleta? Mesma coisa, batendo na tecla do CPF das unidades, tá? Somente deve ser aceito para exame laboratorial pedido, ou seja, requisição da unidade, do profissional da unidade, mas eu acompanho na policlínica, no hospital e me pedindo aqueles exames. Tudo bem? Traga antes do dia da coleta, que vai ser feita a transcrição, caso seja pertinente aquele pedido, porque a coordenação do cuidado, mais uma vez, é da atenção primária e pode, sim, ser que não seja pertinente aquele pedido, e vai ser conversado com o seu médico, com o seu enfermeiro, seu dentista, a respeito dessa solicitação de exames. Tá? A coleta tem que ocorrer em todas as unidades, de segunda a sexta-feira, no horário de abertura da unidade. Por que eu estou falando isso?
Porque eu sei que ainda em algumas unidades do município do Rio de Janeiro, a gente trabalha com agendamento de coleta de exame. Isso não existe. Exame básico não existe. Exame especial existe por conta de uma logística que a gente é dependente enquanto município. Ou seja, estou falando de exames especiais, carga viral, CD4, genotipagem, TOTG, por conta das gestantes, que normalmente realizam. E aí tem dias específicos na semana que podem ser feitas essa coleta, porque existe uma logística maior do que só a unidade de atenção primária. Fora isso, meu hemograma, todos os outros exames que eu faço, tá? Normais, que a gente chama de básicos, de acompanhamento de hipertensão, de diabetes. Não utilizo a palavra rotina, porque não é rotina, você precisa ter uma adequação clínica para ser solicitado aquele exame. Esses devem, sim, ser ofertados de segunda a sexta-feira, sem agendamento. A gente vai bater bastante na tecla e bastante no gestor, que não deve haver agendamento. Os resultados. A gente tem hoje no município 3 laboratórios vigorando, tá, para os exames básicos. E a gente tem diferentes metodologias do processo do resultado. Como que ele chega até o usuário, como ele chega até, inclusive, o profissional de saúde da unidade. Tá? Os exames básicos, eles têm que estar prontos online para acesso pelo profissional de saúde em até 5 dias úteis. Ana, é só pelo profissional de saúde? Não, porque, mais uma vez, a gente trabalha com laboratórios diferentes. Alguns laboratórios concedem uma senha, login e senha, da coleta, que aí o usuário pode entrar e olhar o próprio exame. Mas a gente sabe que isso não é via de regra de todos os contratos de laboratório. Tá? A gente está tentando adequar, porque esse ano vai ter uma troca de laboratório, mas a gente sabe que, neste momento, não é a realidade. Os resultados dos exames especiais, eles têm que estar disponíveis em até 20 dias úteis. Por que esse prazo é maior? Porque, mais uma vez, a gente depende de uma logística maior do que da própria unidade. Então, às vezes, a gente coletou, a gente entregou, tudo no mesmo dia. Para o laboratório do Estado, para o laboratório da academia, porque a gente também tem parceria com o FRJ, enfim, Fiocruz. Mas eles têm uma logística de fluxo de trabalho diferente do nosso e que a gente não tem ingerência sobre. Tá? Mas em 20 dias úteis eles têm que entregar para a gente. O que equivale a quase um mês, quase 30 dias. Tá? E aí qualquer problema relacionado a isso, não estou conseguindo, está sendo recorrente o problema do resultado do exame, tem que informar a gerência tem que informar a CAP, e a CAP provavelmente vai nos informar ou vai resolver sozinha com o próprio laboratório, porque eles também têm essa autonomia, que são os donos dos contratos de gestão. Outros exames, coloquei mais a título de curiosidade, tá? Que são os exames de raio-x, eletro, tá? E ultrassonografia, normalmente realizados na própria unidade ou na própria AP. Tá? Esses podem ser agendados? Podem e normalmente devem, porque a gente tem todo um processo de fluxo de trabalho que não dá para ser ofertado o tempo todo na unidade. Tá? Mas, no máximo, tem que ser agendados para até 30 dias úteis. Tá? Mais uma vez, a gente sabe que não é a realidade hoje da maior parte das unidades, mas vai voltar a ser. Tá? Quem estava já na rede até 2016, 2015, sabe que a gente já fazia isso sem problema algum. Já tinha esse fluxo fechado em todas as áreas. Tá? E a gente está retomando isso com os novos contratos. Mamografia de rastreio, no máximo 60 dias úteis, não é um problema, porque a gente sabe que tem uma oferta muito abrangente na plataforma de regulação, que é o CISREG, né? Mas quis colocar só para poder enfatizar. Lembrando que ela pode ser agendada, mas não para uma unidade que eu gostaria muito que fosse, que talvez seja uma que eu já fui, enfim, ou que é mais próximo de transporte da minha casa. Mas ela vai ser agendada. E aí tem que fazer essa interlocução com a unidade para talvez, se tiver dificuldade, até chegar a esse local de unidade executante. Gestante, né, quis colocar aqui enfatizado. Isso já gerou muita polêmica lá atrás, 2013, 2014. Acho que hoje isso não é mais uma polêmica, mas é bom, né, relembrar. Gestante, TIG positivo na unidade, ela imediatamente tem que passar pela orientação, que é o pré-teste, né, a respeito dos demais testes rápidos, que são de infecções sexualmente transmissíveis, das ISTs, que é de hepatite B, C, sífilis e HIV. Ah, eu não quero fazer, estou me recusando. Reoriente. Não quero mesmo assim. Reorienta pela terceira vez. Não quero de maneira geral. Se respalde, escreve no prontuário que a gestante está se recusando. Mas é obrigação nossa, enquanto profissional de saúde, orientar, reorientar e mostrar quais são os benefícios, tá, de você descobrir caso dê algum positivo desses testes, tá, de você tratar e acompanhar isso logo no início de um pré-natal. Tá? Os desfechos com a criança não são legais, quando a gente não trata e não acompanha. Farmácia. Talvez vai gerar um pouquinho...
Pessoal, os superintendentes estão informando aqui que o formulário o link já está disponível, está no chat para vocês entrarem e se inscreverem, né, Larissa? Isso, para poder inscrever lá a presença. E aí não precisa mandar lá no chat, tá, dizendo qual unidade, qual presença não. Entrar no formulário e preencher. Mas voltando para cá, farmácia. Talvez gere um pouco de polêmica, porque a gente sabe que os farmacêuticos aí sofreram bastante nos últimos anos, né, mas vamos tentar trazer isso de volta. A lista de medicamentos que a unidade fornece, e não que ela tem em estoque, tá? Ou seja, mas que ela fornece de fato, que faz parte da grade de medicamentos dela, tem que estar disponível, tá, na farmácia da unidade para acesso do usuário. A dispensação, para a dispensação, né, de medicamento, tem que ter descrito na prescrição o CPF ou a DNV do usuário, tá, para quem foi prescrito. E caso eu vá retirar a medicação para outro usuário, eu preciso também apresentar um documento meu. Tá? Para medicamento, né, de POP-Rua, mais uma vez, não é necessário, nem CPF, nem DNV, porque a gente utiliza o cartão nacional do SUS para a população de rua. Em caso de urgência ou risco de vida, a gente pode dispensar a medicação para aquele usuário? Sim, mas ele vai provavelmente estar sendo avaliado e atendido naquele exato momento por algum profissional técnico da unidade. E aí esses casos são os casos de excepcionalidade. Fora isso, não tenho receita válida, não tenho receita da unidade, não vou poder retirar medicamento. As receitas, lembrando, né, que isso já está bastante batido na tecla, principalmente agora por causa da pandemia, as receitas de doença crônica, anticoncepcional e de uso contínuo, elas têm validade de até 1 ano. Ah, Ana, não tem não, porque me prescreveram para 1 ano e aí não tem remédio na farmácia. Eu vou tentar tirar o remédio lá na Pacheco, lá na Venâncio, nas farmácias que ainda fazem parte do programa de farmácia popular, e não me deixam tirar, porque já tem mais de 120 dias, que são 4 meses. A gente sabe disso, a gente entende isso, e quem tem dificuldade precisa, tá, que a equipe, que os profissionais de saúde orientem e talvez sim renovem, essa palavra é péssima, mas talvez sim renovem a receita para aquele usuário conseguir pegar a medicação. É um usuário que está clinicamente estável, acompanhado pela unidade, não é um usuário que eu nunca vi, tá, porque aí não é eticamente e legalmente correto. Na farmácia, a gente sabe que algumas unidades têm esse dispenser, tá, para poder retirar preservativo feminino e masculino, normalmente só o masculino, mas quis enfatizar que o feminino também tem que estar disponível para oferta. Ele não tem que estar dentro de uma caixinha trancada dentro da farmácia para somente ser disponibilizado com receita médica. Eu já ouvi isso, já vi isso em algumas unidades. Então, assim, por favor, tirem de caixinha, tira de dentro da farmácia e tem que ser ofertado à população de maneira geral. A gente sabe que é um preservativo mais caro, a gente sabe que a gente não tem o mesmo quantitativo para ofertar, mas é direito da população ter acesso ao preservativo, seja ele feminino ou masculino. Aqui são só alguns recados, alguns lembretes, né, que toda unidade tem que ofertar medicação para tratamento de TB, tuberculose, tá? E é a responsabilidade também do farmacêutico, que não está vinculado a uma equipe, mas sim à unidade, fazer a gestão daqueles casos que podem ter vindo a abandonar o tratamento na unidade. Então, é uma corresponsabilização, tá, do cuidado que a gente faz junto com a farmácia. Lembrando que os insumos para diabetes só podem ser dispensados, tá, mediante a apresentação de receita da unidade. Ah, Ana, mas eu acompanho lá no fundão, lá no IED. Né? Minha diabetes, eu uso uma insulina que a rede não me dá. Quem me dá é o Estado pela Rio Farms, que são os medicamentos excepcionais aqui embaixo. Quem me dá é o projeto de pesquisa de dentro do IED ou do fundão. Tudo bem, não tem problema. Mas, mais uma vez, a coordenação do cuidado é pela atenção primária. Então, você tem também que ser acompanhado pela atenção primária. Então, também vai ter que ter uma receita pela atenção primária para poder retirar a dispensação de fita, lanceta, agulha, por mais que você não utilize, por exemplo, a própria insulina da unidade. Em caso, tá, quis colocar aqui, talvez gere um pouco de frustração, porque a gente sabe que hoje na rede a gente tem mais de 50% dos itens, tá, em falta na farmácia, o que é bem preocupante para nós, mas a gente precisa documentar isso, tá, até para a gente poder justificar novas compras e tudo mais. Se não tem o medicamento que eu preciso na unidade e ele faz parte das medicações que são dispensadas, eu preciso que o meu usuário faça uma ouvidoria. Não é o profissional de saúde reclamando, que a gente já sabe o que tem falta. Mas a população tem que saber o que está faltando e eles têm, sim, que poder reclamar. Canal de atendimento da secretaria
Da secretaria, não. Da prefeitura, que é 1746, está aí para isso, tanto para elogio, para crítica, e é sim para reclamar e poder informar. Como tem muito comentário, está no link da apresentação, para eles poderem acessar o formulário. Está no link da apresentação, pessoal, para vocês poderem acessar o formulário de acordo com o Renato. Pelo chat acaba subindo muito rápido. Tá. Então, para quem tiver com dificuldade de achar o link para poder marcar lá a presença, está lá no link da apresentação. Direitos e deveres. Palavras fortes, né? Mas vamos lá. Obrigação de todos os funcionários da unidade em manter sigilo integral de qualquer tratamento. Ou seja, não é porque eu sou agente comunitário, porque eu sou agente de saúde, sou profissional técnico, tá, que eu posso ou não saber uma informação daquela equipe que me compete. A responsabilidade sanitária. Às vezes a gente fica, claro, tem situações, com zelo e com uma certa desconfiança de poder compartilhar aquela informação. Mas, mais uma vez, o cuidado é multiprofissional e ele é com corresponsabilização do cuidado, tá, com a equipe toda. Ou seja, o ACS vai saber o diagnóstico daquele usuário da microárea dele. Talvez ele não precise saber o diagnóstico do usuário da outra microárea, mas se é da responsabilidade dele acompanhar, ele também provavelmente vai saber esse resultado, esse diagnóstico, sob pena, caso ele quebre o sigilo, né, de processo ético, profissional, administrativo, que é passível para qualquer categoria profissional. Tá? É proibida a discriminação de qualquer indivíduo que frequente a unidade, seja por credo, cor, raça, etnia, tá, sexo, orientação sexual. É inadmissível que a gente ainda tenha que reforçar isso com as unidades. Tá? E, por favor, você, gestor, caso você tenha qualquer dificuldade em lidar com cor, raça, sexo, origem, orientação sexual ou credo, provavelmente você vai estar no lugar errado. Tá? Sinto te informar. Por favor, é proibido, pelo amor de Deus. A gente está ainda em 2021 ainda falar sobre isso. Nome social, mesmo problema. É um problema porque muita gente não consegue ainda entender que é um direito do usuário e é um dever de quem trabalha com saúde acolher e tratar da maneira que deve, tá, ser tratado e merece o cidadão. É direito do usuário conhecer a sua equipe e saber quem são os profissionais de referência dele. Por que eu trouxe isso aqui à tona? Porque eu soltei um ofício na semana passada, que gerou alguns burburinhos na rede, porque a gente teve um remodelamento em 2019, 2020, das recepções das unidades. Então, a gente não tinha mais as estações de trabalho recebendo com o nome da equipe de referência os usuários. Isso acabou, já todas as unidades já devem estar, creio eu, caso não estejam, estou aqui enfatizando, todas as estações de trabalho têm que voltar por equipe. Estou falando isso para a unidade de atenção primária. Ou seja, eu tenho 7 equipes na minha unidade. Eu vou ter 7 estações de trabalho? Óbvio. Eu tenho 14 equipes. Eu vou ter 14 estações de trabalho? Óbvio. É uma por equipe. Ana, mas eu estou em plena pandemia. Não é para eu aglomerar. Mais um motivo para você ter várias estações de trabalho e não estar aglomerando. O que pode ser feito é intercalar uma estação com um profissional sim, outra não, porque estamos, no momento, enfatizando o isolamento social. E dentro da própria unidade também, por conta de contaminação e disseminação de vírus. Mas fora isso, não tem justificativa para a gente não ter um profissional de cada equipe na estação de trabalho, na recepção das unidades, que é onde a gente normalmente faz a primeira escuta, que é onde a gente acolhe esses usuários. É obrigação de todos os profissionais de saúde utilizarem crachá de identificação com foto, principalmente porque a gente está usando máscara o tempo todo. Sei, mais uma vez, que não é a realidade da maior parte das unidades nos últimos anos. Não estou dizendo nem agora só, mas vai voltar a ser. Tá? E a gente precisa que as pessoas tenham discernimento e saibam que é obrigatório o uso do crachá. Ah, eu não tenho há 2 anos. A OS, a Rio Saúde, nunca me deu. A gente sabe disso. A gente sabe. Isso não é um bicho de 7 cabeças para a gente resolver. A gente está resolvendo, tá? É bom deixar isso bem claro, mas a gente precisa que vocês entendam que também receber o crachá não é para guardar na bolsa porque ele é bonito. Ele é para ser usado pendurado no pescoço. Tá? Até para quem está em sala de vacina, que não pode usar adorno, mexer no curativo, coloca no jaleco, tá? Ele é do lado, né, com um pregadorzinho próprio para isso, mas ele precisa estar sendo identificado. O usuário precisa saber, reconhecer quem é aquela pessoa que está lidando com ele.
horários. Todos os horários têm que estar visíveis para a unidade ter disponível para os usuários. O que significa isso? Tá? Horário de abertura e fechamento da unidade, o horário que está tendo atendimento para cada profissional de saúde. Ah, mas é muito relativo, Ana. Eu estou em atendimento hoje à tarde, mas amanhã não sei se eu vou estar. Você tem que saber minimamente como é que é a tua programação de agenda da semana. Mesma coisa com as atividades educativas semanais. A gente sabe que nesse momento estão suspensas por conta da pandemia, que são a realização de grupos educativos, educação permanente, tá? Mas, mesmo assim, tem que ser visível e afixado naqueles quadros de acrílico, de aviso da unidade, quais são esses horários quando voltarem a ter esses grupos educativos. Tá? E o mapa de horário das salas. Por que mapa de horário das salas eu quis colocar? Isso não vai se aplicar para todas as unidades, mas principalmente as unidades que dividem sala. Porque o usuário tem que saber que nem sempre aquela salinha que ele foi atendido na segunda-feira vai estar a equipe dele ali. A gente tem problema estrutural em algumas unidades de saúde que a gente não tem sala, 1 ou 2 consultórios para todas as equipes. Tá? Vacina, curativo, consulta, administração de medicamento, dispensação de medicação, observação clínica, tem que estar aberta e acessível durante todo o horário de funcionamento da unidade. Por que eu estou falando isso? Porque se a unidade abre às 7 da manhã, a sala de vacina também tem que abrir às 7 da manhã. A de curativo também. Não tem que abrir só 8 horas quando termina a minha coleta. Não tem que abrir só às 9, porque é quando terminou a coleta, aí talvez aquele profissional já tomou café da manhã, e aí ele vai aparecer lá para poder trabalhar. Não, né? O horário de trabalho, se abriu às 7, ele chegou às 7, ele já veio de café da manhã tomado, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, porque aí são responsabilidades que cada profissional também tem que ter e arcar com. Consulta agendada. Não deve demandar que a pessoa fique aguardando, se ela já está agendada previamente, mais do que 40 minutos. Mas caso ocorra de ficar mais do que 40 minutos aguardando, e pode ser que ocorra até com uma certa frequência, em unidades maiores, com bastante demanda de pequenas urgências clínicas, tá? O ideal é que se comunique com o usuário, principalmente o próprio profissional de saúde, caso ele esteja disponível, esclarecendo que teve uma intercorrência clínica e ofertar. Você quer ser remarcado? Você quer aguardar? A população precisa, minimamente, ter um acesso ao profissional de saúde e saber que o profissional de saúde está aguardando ela, porque ela está agendada. Não é uma pessoa que brotou do nada, né, na unidade. Lembrando que a aferição de pressão arterial tem que ser feita a cada solicitação do usuário de imediato. Ana, de imediato não tem como. A sala de observação clínica está cheia. Eu não consigo parar o que eu estou fazendo e imediatamente lá aferir. Mas você pode imediatamente lá falar, olha, a gente já vai aferir a tua pressão, eu estou terminando um procedimento e já vou acolher o senhor. Tudo bem. Até aí tudo bem. Agora, não, só faça a aferição de pressão arterial se tiver pedido do médico ou do enfermeiro, nem que seja num pedacinho de papel. Não, isso não existe. Tá? É direito do usuário solicitar que a pressão dele seja aferida. O resultado da pressão arterial é que vai ser uma incógnita nesse quesito, porque dependendo do resultado, vai provavelmente ter que aguardar para ser avaliado por um profissional técnico, seja médico, enfermeiro ou mesmo o dentista. Os atestados. Quis colocar os 4 principais que a gente abrange na atenção primária, que é de aptidão física, e aí talvez a enfermagem brigue um pouquinho comigo, porque eu coloquei que só pode ser feito por profissional de medicina, porque é a aptidão física, não é aquele parquet, que é aquele questionário que a gente pode fazer sim, para verificar se o indivíduo ele tem alguma alteração que incapacite e precise que seja avaliada por um médico. Mas aptidão, o termo aptidão física, somente pode ser concedido por profissional médico. Os atestados de necessidade de repouso, ou seja, atestado que afasta, por comorbidade, por doença ou por contágio, né, como é agora por conta da pandemia, só pode ser feito por profissional de medicina mediante avaliação clínica. Por que eu não coloquei mediante avaliação clínica presencial? Porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente pode fazer através de teleatendimento. Tá? Atestado, que é a declaração de comparecimento, essa sim pode ser feita por qualquer profissional da unidade. Não precisa ser profissional de saúde. O administrativo ele pode realizar a declaração de comparecimento com data, hora, assinatura e carimbo, tá? Daquele profissional que está fazendo aquela declaração. Lembrando que qualquer declaração é um documento oficial. E isso é passível de processo ético administrativo. Tá? E
o atestado de necessidades especiais, né, que é o Rio Card, ou para PCD, para, enfim, isenção de imposto via Detran e outros órgãos, também só pode ser feito por profissional de medicina. Normalmente, a gente preconiza que esses tipos de atestado, de avaliação, sejam mediante agendamento, porque demandam um tempo maior. E, normalmente, com o próprio processo e fluxo da própria unidade, nem sempre vai ser viável, tá, aquele profissional de saúde parar, avaliar toda a documentação que o usuário traz para fazer naquele momento. Lembrando só, chamando a atenção, que emitir atestado falso ou sem justificativa clínica pode implicar em processo ético, administrativo e profissional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe, principalmente a minha própria categoria, dos meus colegas que estão aqui presentes, que às vezes tem alguém que liga, eu passei mal, estou em casa, não estou me sentindo bem, e aí você faz um atestado. Tá errado, é ilegal, você não avaliou aquele colega teu que está pedindo, ou mesmo um outro colega de outra categoria profissional. Precisa ser avaliado essa pessoa, e essa pessoa precisa apresentar um atestado válido. Não adianta você, enquanto profissional de saúde da unidade, querer dar um jeitinho, porque isso é passível de processo e, inclusive, de demissão por justa causa. Os encaminhamentos externos. Tá? A gente trabalha hoje com 2 plataformas de encaminhamento, tá? Que é a plataforma ambulatorial, que é o CISREG, e a de média e alta complexidade, que é o SER, Sistema Estadual de Regulação. Mas os usuários só podem ser encaminhados em qualquer uma dessas 2 plataformas se eles forem, primeiro, munícipes do Rio e residentes do território de abrangência da tua unidade, que você é responsável. Então, no momento da inserção, normalmente é da regulação ambulatorial do CISREG, é direito do usuário receber o código da solicitação. Eu estou sem papel na unidade de direito, Ana. Como é que eu vou dar para ele? Vai perder esse código. Anota atrás da receita dele. A gente tem outros mecanismos que a gente consegue fazer essa interlocução com o usuário, de modo que a gente também garanta que ele possa acompanhar a solicitação e ele não venha te demandar isso diariamente, perguntando, já saiu? Poxa, está demorando muito. Existe portal de transparência para a pessoa poder estar acompanhando toda a regulação. Em caso de autorização, é obrigação da unidade informar ao usuário. Não é o usuário que tem que bater na unidade diariamente para saber se já saiu ou não aquela consulta. Como é que ele informa? Por telefone. O agente de saúde pode ligar, o administrativo pode ligar, o próprio médico, o enfermeiro da equipe, o dentista podem ligar e informar para buscar a guia de autorização, ou pode ser feita a visita domiciliar para poder entregar já a guia de autorização impressa para o usuário. É obrigatório que a unidade executante, eu quis colocar isso porque isso gera bastante nó na rede, a unidade executante, ou seja, não eu da atenção primária, mas para onde o usuário foi encaminhado, preencha a parte inferior da guia. Ana, nunca vem preenchida. Só consigo fazer essa interlocução com a rede de urgência e emergência e os prestadores que são da rede de urgência e emergência, mas atendem ambulatorialmente, que são os hospitais, são as policlínicas, normalmente, tá? Se eu conseguir documentar isso. Como é que eu documento isso? Notifica a reg. Ana, sempre fiz, não deu em nada. Vai passar a dar, gente. Notifica a reg, ele vai voltar a funcionar. Ele estava fora do ar, estava dando erro na plataforma. O pessoal de TI, da Central de Regulação, já estava mexendo nisso anteontem. Acredito que mais tardar amanhã já esteja sem problemas na inserção da solicitação lá. Simplificação do cuidado. São medidas simples que podem salvar a vida e fortalecer a interlocução. Tá? O que isso significa? Tá? Nas unidades de atenção primária, os profissionais de saúde precisam ter, minimamente, os protocolos que eles utilizam para tratar aquele usuário. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, principalmente, médicos pegam algumas receitas de usuários com prescrições um tanto quanto esquisitas, vamos colocar dessa maneira. E é inadmissível que a gente não tenha um respaldo técnico para se justificar, ou mesmo para interlocutir com o usuário, por que a gente está achando ruim aquela prescrição. Porque uma coisa é quando a gente já tem um vínculo com o usuário, a gente explicar. Outra coisa é a gente, profissional novo, entrou na unidade para trabalhar, já quer de cara modificar a prescrição de um usuário que já está trabalhando há muito tempo já, o acompanhamento dele, o cuidado dele, com um profissional especialista focal. E aí ele não vai entender nada do que a gente está querendo explicar para ele. Então, assim, minimamente a gente tem que ter os protocolos oficiais da SMS. Dito isso, e o Renato aqui presente, que é o nosso superintendente de atenção primária, a gente está, agora em 2021, fazendo a atualização de todos os protocolos, tá, da SAP. Por quê? A maior parte deles pararam, esses documentos, esses protocolos oficiais, pararam em 2016. Então, também a maior parte deles está desatualizada. Tem 5 anos, 2016 já. Né?
Então, em caso de qualquer dúvida referente aos protocolos, o que está em vigor, o que está desatualizado, a gente pede que entre em contato, tá, via e-mail da saps.smsrio@gmail.com. Tá? Tanto o Renato quanto a assessoria técnica dele vai estar dando devolutiva para vocês. Cartão Família Carioca. Tá? Por que eu trouxe o cartão Família Carioca e não trouxe o Bolsa Família como um tópico? Porque o cartão Família Carioca ele tem algumas peculiaridades no que tange ao acompanhamento da visita domiciliar. Isso por quê? Porque o intervalo de periodicidade dessas visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde, eles são menores, são visitas mensais, é diferente do Bolsa Família. Mas a gente enfatiza que, como é um usuário que já possui Bolsa Família e também possui Família Carioca, ele possui um risco social muito maior do que os demais, que são da responsabilização da equipe. Tá? Então, tem que ter um olhar, um cuidado, uma atenção especial quando eles buscam a unidade. E quando não buscam também, porque a gente tem que buscá-los no território. Só enfatizando que é obrigatório verificar o cadastro toda vez que eles vão na unidade, ou que a gente busca na unidade, para manter atualizado. Colegiado gestor, que é o famoso, você já sabe, mas não custa lembrar, de fato. A gerência da atenção primária deve, na primeira semana de cada mês, reunir as lideranças do território, tá? E prestar contas, que termo forte, mas é prestar contas mesmo do funcionamento da unidade, ouvir as avaliações das lideranças e sugerir possíveis ajustes quando forem plausíveis, tangíveis, factíveis e necessários, porque a gente sabe que nem sempre sugestão, crítica, elas são pertinentes ao funcionamento adequado da própria unidade. Tá? E a gente precisa que os gestores das unidades e coordenador de CAP, enfatizem isso, por favor, tá? Façam essa interlocução com essas reuniões com as lideranças dos territórios, e não somente quando precisam de um espaço para uma ação e coisas afim. Semanalmente, as equipes se reúnem. Aí são as equipes de saúde da família, elas têm um turno de reunião de equipe. Correto? Correto, todo mundo já sabe disso. Quando a gente tem esse turno de reunião de equipe, a gente não pode deixar desassistida a população, que é da nossa referência. E o que a gente enfatiza? Que a unidade toda não faça reunião de equipe no mesmo momento. Tem que ter sempre uma equipe escalada para fazer essa intersubstituição com a outra equipe que está em reunião. Isso posto, a maior parte das unidades fazem uma escala com uma única equipe para dar suporte para as demais que estão em reunião. Isso é ok? Claro, isso é super ok. O que não é ok é eu fazer uma reunião de equipe na parte da manhã, inviável, não existe reunião de equipe de manhã, e fechar a unidade toda porque está todo mundo reunindo. Não existe, eu estou fazendo uma desassistência colossal, né? E que a gente entende que é um absurdo de fazer. A gente trouxe, né, um 746, enfatizando novamente, que é como que a gente pode contribuir para melhorar o processo e fluxo de funcionamento da unidade. O que isso significa? Um 746 não significa apenas um canal de atendimento para reclamar. A gente pode reclamar? Claro, a gente deve reclamar, é direito nosso reclamar. Mas a gente pode elogiar e a gente pode, inclusive, sugerir mudança também. Vou dar um exemplo de uma profissional, colega de mestrado, que fez comigo, e ela informou que foi super marcante para mim, porque ela informou que fez o colegiado gestor com a população, e ela foi com várias demandas, achando que eles iam... aliás, ela foi, né, com várias sugestões, achando que eles iam trazer várias demandas, quando, na realidade, ela achava que, putz, vão reclamar que está sem ar-condicionado, que o papel está assim, está assado. Na realidade, eles trouxeram para ela, a maior parte deles, que eles queriam que o bebedouro mudasse de lugar, porque ele ficava do outro lado da unidade. E aí eles tinham que rodar toda a unidade para poder pegar água, quando eles estavam aguardando atendimento. Então, assim, se a gente não faz a interlocução com a própria população do território, a gente faz mudanças da nossa cabeça, ajustes que a gente entende que é o adequado, mas não necessariamente vão contemplar a população que, de fato, está sob nossa responsabilidade. Então, todo problema, e aí sim, a parte crítica, né? Todo problema que você considerar que não está resolvido na sua unidade, na interlocução com o gestor da sua unidade, fazer um 746, a gente tem que orientar a população a fazê-lo, não tem problema nenhum fazer um 746, eu mesma já fiz diversas vezes, inclusive para cadastrar meu próprio domicílio. Não resolveu um 746, entrar em contato com a plataforma de ouvidoria do Ministério, que é o 136. Tá? Não resolveu também, entra em contato com a gente diretamente, pode mandar e-mail
para o canal do Renato, o meu está disponível no último slide, não tem problema nenhum, a gente está disponível e acessível para fazer a interlocução com todos vocês. Claro, né, conhecer os dados da unidade só é viável se eles estiverem disponíveis no placar da unidade. A gente sabe que, com mudança, nos últimos anos, com algumas mudanças, tanto de prontuário quanto de gestão, a gente perdeu vários dados que eram super importantes e que eram super acessíveis por todos os profissionais de saúde. Isso já houve uma mudança agora na virada do ano, com o próprio SUS, ele já está dando alguns dados que ele não dava antes, mas para o placar completo, na íntegra, hoje a gente não consegue, mas a gente consegue pelo menos 80% dele preenchido. E a gente precisa fomentar que seja preenchido os dados que, de fato, a gente tem disponíveis. Tenho dificuldade em fazer a extração do dado X, Y, Z, cadastrados, gestantes, hipertensos, diabéticos, de cada equipe. A quem eu recorro enquanto gestor de unidade? Tá? Ao DICA, que é a Divisão de Informação, Controle e Avaliação de cada CAP. Tá? Se a DICA tiver, nessa divisão, tiver dificuldade em algum dado desse, a gente vai fazer essa interlocução diretamente no nível central. Mas é imprescindível que vocês deixem atualizados o placar das unidades. Se não tiver 100%, 99% das unidades estão com eles desatualizados. Boas práticas, você já sabe, mas não custa lembrar. Vou pular 2 frases, né? Não colhem cartazes ou adereços nas paredes. Isso é, não um jargão, mas isso é um ato que o Daniel, nosso secretário de saúde, em qualquer unidade que ele faça uma visitação, ele arranca mesmo, rasga, e com toda razão. Por que com toda razão? A gente já está dentro de uma administração pública com maior entrave para poder fazer qualquer trâmite de adequação, manutenção predial, pintura. A gente sabe que as unidades nossas não passam por pintura há bastante tempo. E aí a gente cola adereço. É porque é Natal, porque vou fazer alguma ação aqui, novembro, azul, outubro, rosa, cada mês tem uma cor. Por favor, não colhem nas paredes. Tenham zelo igual vocês têm na casa de vocês. A gente já tem dificuldade de fazer manutenção predial e se a gente ainda não preconiza que seja mantido minimamente o emboço da parede, a gente não consegue minimamente dar um espaço agradável e adequado para a população que a gente cobre frequentar. A gente não gosta de ir para um consultório quando a gente tem que marcar um médico, ou um atendimento, ou a gente vai até um hospital, a gente não gosta de sentar num lugar que é sujo, num lugar que está todo rabiscado, está com tinta descolada. Então, a gente precisa se colocar no mesmo lugar do usuário e evitar que eles também tenham um espaço dessa maneira. Então, primeiro que tudo, os quadros de avisos, que são aqueles acrílicos, fala muito, né? Os quadros por si só falam muito sobre o gestor da própria unidade. Eu vi essa frase e quis trazer, porque de fato falam. Se a gente tem uma casa bagunçada, a gente também não vai zelar pelo espaço que é sob nossa responsabilidade, o zelo, que é a unidade de atenção primária. Então, todas as unidades, elas têm que ter os quadros de aviso, onde conste, né? Missão, valor, que é do documento de regimento interno da unidade. Ana, nunca tive um documento de regimento interno da minha unidade de atenção primária. Está errado, tem que ter. Né? Quando a gente inaugura a unidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anexar no livro ata da unidade. Se não tem, vamos correr atrás, vamos fazer. Tá? E existem modelinhos para serem feitos, que a gente já utiliza na atenção primária do Rio de Janeiro. Desde 2013, 2014, a gente já utiliza o mesmo modelo, a gente pode fornecer isso para vocês sem problema algum, mas a gente precisa ter. Tá? Principalmente, a gente tem que ter telefone e e-mail da ouvidoria da CAP, tá? E pode ter o da prefeitura, deve ter também. O nome do gestor da unidade, ou seja, o nome do gerente ou do diretor, do responsável técnico de medicina e de enfermagem da unidade. Estou sem responsável técnico nesse momento. Coloca o nome da chefia, que está na liderança naquele momento pela unidade. Tá? Se o papel informativo que vocês querem levar de informação para a população e tudo mais não couber lá nos quadradinhos de acrílico que tem que ser do quadro de avisos, tá? Vocês não vão utilizar. Poxa, mas é uma informação super pertinente. Então, retire alguma outra informação que está lá no acrílico. Mais uma vez, não é para colar nada em paredes. E nem em vidros também, diga-se de passagem. Tá? A gente coloca parede porque as pessoas acabam utilizando mais espaço da parede. Mas a gente também sabe que em algumas unidades que tem blindex, vidro, o pessoal cola, com durex, que seja, mas colam e não devem colar. Muito importante, pertinente, atualizei hoje com o superintendente de Vigilância e Saúde.
todos os gestores têm que ter no celular pessoal de vocês, pelo amor de Deus, os telefones do CIEVS, plantão CIEVS. CIEVS é para qualquer agravo de saúde, tá? E telefone da central de regulação. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma vaga zero, você está sem internet na unidade. E aí você não vai conseguir fazer interlocução com a plataforma. Tem que ligar. Então tem que ter esses telefones salvos. Deixei aqui o telefone do plantão CIEVS, que funciona 24 horas, assim como os telefones fixos que funcionam no horário de 8 às 18 horas e o e-mail do CIEVS. Tá? As DVS têm isso, estão cansadas de saber, mas vocês, gestores das unidades, precisam de ter esse conhecimento também. Deixando bem claro, feio o termo, mas necessário ser dito. Funcionário fantasma tem que ser o quê? Caçado. Caçado, porque é fantasma. É igualzinho o filme, né? Caça-fantasma. Não devem permitir todos os gestores, funcionários que estão lotados, principalmente servidores lotados na tua unidade, que você não sabe quem é. Se você não sabe quem é, ele não trabalha lá. Então, tem que ser apresentado de volta para a subsecretaria-geral e gestão de pessoas da secretaria. Como que vocês vão pedir? Solicitem um levantamento junto ao setor de RH da prefeitura. Como é que vocês solicitam esse levantamento? Manda e-mail para a gente, que a gente faz a interlocução direta com eles e vai mandar o arquivo de quem está lotado, entre aspas, na unidade de vocês. Mas não está lá, tem que informar, porque a gente vai pegar bastante no pé de quem está cadastrado no CNES, quem está vinculado no CNES, e não existe a gente ter pessoas vinculadas à uma unidade e que lá não estão atuando. Todo o nosso cálculo de estimativa, estrutura, para tudo hoje é baseado no nosso CNES. Então, assim, o CNES de vocês tem que estar super bem atualizado. Então, esses profissionais não podem estar flutuando lá e, de fato, não estarem lá. Lembrando que parcerias são fundamentais. O que são as parcerias? São vocês, gestores das unidades, gerentes e diretores, precisam fazer interlocução com as universidades, procurar ação conjunta com escola, creche, igreja, CRAS, com as regiões administrativas de vocês, para fazer parceria mesmo. Às vezes, vocês não conseguem que uma árvore seja podada rápido, mas eles conseguem, muito mais rápido que vocês, fazer essa interlocução. E, coordenadores de área, é óbvio, por favor, usem e abusem das subprefeituras, com LURB, CRE e órgãos e autarquias afins. Eles precisam ser parceiros de vocês. Vocês estão juntos em prol da mesma coisa que é trazer saúde de qualidade para a população carioca. Não dá para cada um ficar de mimimi e vaidade e ego, porque esse não é o nosso intuito aqui. Por favor, fiquem atentos à questão de abastecimento de insumo e material das unidades. Bem perigosa essa frase, né? Porque a gente sabe que a gente está passando um momento de escassez por conta dos contratos que deixaram sem assinatura, convênios sem assinatura, ou mesmo sem repasse, e a gente tem um desabastecimento geral da rede hoje de atenção primária do município. A gente, desde dia 1º de dezembro, na equipe de transição, a gente já vem trabalhando diariamente para tentar corrigir esses erros e falhas, né, feitos pela gestão anterior, mas a gente ainda não tem 100% de todos esses processos financeiros e administrativos na rua ainda. A gente já começou, já startou todos eles, a gente tem a meta dos 100 dias de colocar todos eles na rua, e a gente precisa que vocês se atentem, porque se deixar faltar, a gente consegue remanejar ainda um item ou outro dentro da própria área, dentro do próprio município. Mas a gente precisa, principalmente, que vocês já criem o hábito de estarem verificando diariamente ou a cada 2 dias, 3 dias, o estoque de toda a unidade de vocês. Que a gente vai estar mudando os contratos, e aí esse desabastecimento não vai mais ser justificativa para erros e intercorrências de logística que possam haver de pedido, de solicitação de material. Tá? Lembrando que são as pessoas que fazem a máquina funcionar e não a máquina que nos faz trabalhar. Tá? A gente precisa de que vocês sejam parceiros nossos. A gente está no mesmo lugar, em prol da mesma coisa. Então, todos temos algo a ensinar e muito a aprender, principalmente nós que estamos novos na gestão. Tá? Erros a gente tem que compartilhar em clima de sinceridade e honradez. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente direta. Às vezes isso é algo não muito bem visto e quisto, mas não tenho problema com isso. Tá? Mas sou uma pessoa justa. E tenho horror, e abomino qualquer tipo de assédio ou medo no trabalho. Então, por favor, você gestor
seja gerente, diretor de unidade, está sofrendo assédio, medo, tá? Ou estão te colocando contra a parede, seja por coordenador de área, que também está ouvindo a gente, seja por os demais colegas também de outras unidades. Isso é inadmissível na nossa gestão, tá? E a gente precisa saber. Então, por favor, entrar em contato conosco, seja por e-mail, não quero me identificar, faz um 746, isso vai chegar até a gente. O que não dá é para a gente continuar ainda trabalhando dessa maneira. Isso é inadmissível na gestão do Eduardo Paes e do Daniel e na minha enquanto subpave. Tá? Lembrando só que o nosso objetivo final é sempre a saúde da população carioca, preferencialmente saúde de qualidade. Aqui a gente fez um mural de agradecimento a todas as unidades de saúde de todas as áreas pelo papel brilhante que vocês têm feito, tá? Na campanha de vacinação da Covid-19. A gente sabe que vocês estão trabalhando de domingo a domingo, de manhã, de madrugada, de noite, para não faltar vacina, para evitar perda, tá? E realocando RH daqui para lá para dar conta. A gente sabe que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Mas a gente quer agradecer e contar com esse trabalho brilhante que vocês têm feito. E é isso. Deixa aí. Pode ser? Aqui está o e-mail final. Tá? Para quem quiser acessar, é subpave.smsrio@gmail.com. Vou passar para o Renato, superintendente de atenção primária, para poder fazer os principais esclarecimentos aqui. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Então, a gente foi anotando as perguntas, tentando agrupá-las em alguns temas mais prioritários ou maiores. Vinícius vai conseguir projetar as perguntas para a gente, para facilitar. Mas a primeira questão que várias pessoas perguntaram é sobre o crachá. Né? Estamos sem crachá, quando receberemos o uniforme, como a Ana falou durante a apresentação. É um problema reconhecido, é um problema que, né, as OS acumularam, porque há alguns meses ou alguns anos não vem renovando, a gente conhece o problema e a gente vai resolvê-lo muito em breve. Peraí, Ana. Só um instantinho, deixa eu pedir, Vinícius, né? Vamos projetar as perguntas sem identificação de profissional, para a gente não acuar quem pergunta? Só deixar as perguntas, não quero identificação de profissional, não tem porquê. Pode ser? Show. Tá no chat. Sem problema no chat, mas eu não preciso saber o que está perguntando. É ruim. A pessoa pode sentir acuada. Então, com relação aos crachás e aos uniformes, com os novos contratos, né, que estão sendo já preparados, alguns já estão publicados no DO, a gente vai conseguir, aos poucos, resolver essa defasagem, todo mundo ter sua identificação. E o mais importante é, provavelmente, o que a Ana falou, vamos usar a identificação, a gente tem que estar identificado, tem que estar com o crachá para que o paciente nos reconheça, sobretudo quando estamos de máscara. Fizeram perguntas sobre vaga zero, né? Como fica o encaminhamento para as unidades de urgência em casos que não necessitem de remoção por ambulância. Então, por exemplo, aquele paciente que está com um corpo estranho no ouvido, corpo estranho no nariz, um paciente com alguma questão oftalmológica, né? O paciente poderia ir por meios próprios até uma unidade de urgência, mas temos um problema. A partir do momento que a gente identifica que o paciente precisa de uma consulta em um hospital ou uma unidade com maior complexidade e a gente libera esse paciente para ir para essa unidade, a gente precisa se responsabilizar e, de alguma forma, garantir que ele vai ter esse atendimento. Se a gente só emite um papel e fala para o paciente ir por meios próprios, várias coisas podem acontecer nesse caminho. Desde situações catastróficas, como acidentes, ou a gente vive numa cidade violenta, pode acontecer alguma coisa com o paciente, e pode ser que quando ele chegue nessa unidade, ele não consiga ter esse atendimento, porque a unidade, de alguma forma, pode negá-lo, né? Uma unidade que às vezes está fora da nossa jurisprudência, uma unidade que a gente não tem governabilidade. Não, um hospital federal, um hospital estadual, ou mesmo numa UPA em que a gente não conseguiu interlocução tempestiva. Bem, para a gente garantir minimamente que esse paciente vai ser atendido, ou para que a gente consiga responsabilizar a unidade que vai receber esse paciente, a gente precisa
dessa comunicação via vaga zero. Então, por mais que a gente entenda que, para alguns casos, a ambulância pode atrasar o acesso do paciente à unidade de maior complexidade, ele é extremamente necessário para que a gente possa se responsabilizar e para que a gente possa garantir que esse caminho, esse percurso do paciente no sistema seja acompanhado por nós e que as unidades sejam responsabilizadas e que a gente garanta minimamente para ele a dignidade de ser atendido na unidade de destino. Quer acrescentar alguma coisa, Larissa? Não? Com relação à recomposição das equipes de saúde da família, né? Perguntaram se existe uma previsão para a recomposição dessas equipes e para o retorno do número de ACS. Bem, só pedi para responder para facilitar ali para o Renato, que respondeu o anterior. A previsão de recomposição das equipes, ela existe, está prevista em todos os aprovos que saíram em Diário Oficial, se não me engano, dia 11 ou 12 de janeiro, e que já estão nos novos contratos que vão entrar em vigor. O que significa isso? Todas as equipes de saúde da família passarão a ter entre 4 e 6 agentes comunitários de saúde por equipe. Ué, Ana, não vão ser 6 em todas as equipes? Não, porque se uma equipe tem menos cadastro do que ela deveria ter, por isso que eu enfatizei o cadastro no início, ela não vai ter 6 ACS. Existe uma métrica de parametrização que o próprio Ministério coloca como pauta para os agentes comunitários de saúde. Então, não adianta eu ter, digamos, 3.000 usuários cadastrados que eu não consigo justificar ter 6 agentes comunitários de saúde naquela equipe. Tá? Então, vai voltar a recomposição, o retorno do número de agentes comunitários vem em concomitância e de imediato com a recomposição dessas equipes. É claro que isso vem gradativamente em cada AP e em cada início de contrato de gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque com a redução das equipes e com toda a desorganização que a rede sofreu nos últimos anos e desassistência com a redução da cobertura de estratégia de saúde da família, a gente teve realocação e reestruturação de territórios. Então, aonde eu tinha, digamos, 8 equipes, pode ser que aquele território onde eu perdi 1 ou 2, até mesmo 3 equipes naquela unidade, aquele território não pertença mais àquela unidade. E aí não tem por que eu recompor naquela unidade, mas talvez recompor na unidade para onde o território foi. Ou trazer o território de volta. Só que tudo isso, mais uma vez, precisa ser muito bem feita a interlocução com as lideranças do território. Por isso que a gente enfatizou que se faz necessário essa interlocução para amanhã ou depois não falar que o gestor que tirou ou o coordenador de área que mandou tirar aquela equipe daquela unidade e não foi o que foi prometido. Vocês precisam fazer essa interlocução com as lideranças do território, porque são eles que vão, inclusive, acalmar a população e ajudar vocês mesmos a orientarem para onde tem que cada equipe ser reestruturada. Tá? É claro que a decisão final de onde vai ser a reestruturação daquela equipe, daquela unidade, é a da coordenação de área, junto com a interlocução com os gestores das unidades. O gestor da unidade precisa voltar a ter autonomia para trabalhar. Isso é imperativo. O coordenador da área, ele é um gestor de contrato. Quem define, quem pauta, tá? Como que vai funcionar dentro da unidade de saúde, é o gestor da unidade de saúde. A não ser que ele seja uma pessoa muito aloprada e esquizofrênica, né? Sem querer caracterizar demais, caricaturar, né? Demais o gestor, mas se é uma pessoa que não tem bom senso para poder fazer a gestão e autonomia daquela própria unidade, mais uma vez, aí tem que repensar se aquele gestor realmente deve estar naquela posição de gestão que ele está ocupando. Lembrando que a gente volta com os critérios para os gestores das unidades. E eu estou falando isso, talvez cause uma certa estranheza para a grande maioria, mas a gente precisa voltar a ter unidades geridas por profissionais qualificados. A gente sabe que vários profissionais que estão na rede são super qualificados, alguns nem tanto, mas que já estão se qualificando. E a gente precisa minimamente reconhecer esses profissionais, ou mesmo trazer os profissionais que acabaram saindo, acabaram desestimulados e desacreditados com a gestão anterior. Tá? A gente enfatiza que a gente quer e a gente acredita que a gente consegue, sim, voltar a ter uma qualidade na atenção primária do Rio. Então, toma água. Voltando às perguntas, umas 4 perguntinhas e um comentário para a gente otimizar o tempo de vocês. Pergunta sobre a agenda.
um comentário sobre a agenda. O meu maior entrave para a restrição do acesso é que cada unidade está fazendo seu planejamento de agendas porque não há nada instituído, nem pelas CAPs, nem pelo nível central. Entendi. Com isso, há unidades atendendo 3 a 4 pacientes com síndrome gripal por dia, agendando um paciente por hora. Enfim, a SAP está trabalhando em 2 projetos maiores agora. Um projeto é a reformulação da nota técnica COVID, né? Eu falei disso no nosso primeiro ciclo de debates. A gente precisa reformular essa nota técnica, porque, apesar dela estar muito bem construída, foi uma construção coletiva do grupo que estava atuando no enfrentamento no ano passado. A ciência avançou, o nosso conhecimento aumentou e a gente precisa reformular aquela nota técnica. Então, entre as coisas que vão ter na nota técnica está a orientação de como organizar o atendimento pela equipe de resposta rápida ou pela equipe dedicada ao Covid e pelo restante da equipe. E, completando essa questão da agenda, a gente, lá na SAP, começou a organização do GT de acesso, que é um GT composto pela equipe do nível central e pelos profissionais da ponta. Então, já antecipando, por favor, vocês vão receber um link para inscrição para quem quiser participar do GT de acesso. Então, se inscrevam no link que vocês vão receber pelas coordenações de área, para que a gente possa discutir o acesso na atenção primária do Rio de Janeiro e fazer uma nota técnica robusta, moderna e adequada para as nossas unidades. Então, a gente vai conseguir rediscutir tanto como se monta uma agenda padrão para o médico, enfermeiro, dentista, e a gente vai poder discutir outras questões, como se faz o acolhimento, se a gente precisa realmente de um profissional de nível superior fazendo aquela escuta inicial, né, que foi colocada aí nos últimos anos, um enfermeiro, por exemplo, na recepção. Bem, vamos discutir tudo isso, né? Existem unidades que colocaram esse sistema que funcionaram muito bem, outras que não funcionou bem, então a gente precisa discutir com a ponta e chegar num produto final para apresentar para a rede. Isso vai começar provavelmente na semana que vem com as inscrições para o GT. Convido todos a se inscreverem. A gente obviamente vai precisar selecionar algumas pessoas. Sim, a gente vai ter vagas por categoria e por AP para que a gente possa discutir isso com o maior número de pessoas, mas dentro de um grupo minimamente organizado. Falando sobre... Queria complementar a resposta em relação a essa pergunta sobre a agenda. A gente não pode depender de um documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, por essa subsecretaria, para falar com as unidades que elas precisam, com as equipes, né, na verdade, que elas precisam usar bem o tempo delas na assistência aos usuários. A gente sabe que tem unidades que têm uma demanda muito alta, tanto de doenças crônicas não transmissíveis, de pré-natal, e uma demanda, às vezes, um pouco menor de síndrome gripal. A gente hoje está num momento, quem acompanha o boletim epidemiológico sabe que a gente está com um nível alto em todo o município. Ainda é muito frequente o atendimento de casos de síndrome gripal nas unidades de saúde, porém, caso alguma unidade não esteja com essa realidade, eu acho que é ruim que a gente dependa de um documento da Secretaria Municipal de Saúde para orientar que o profissional deva abrir o acesso, para que ele tenha que atender as outras linhas de cuidado, retomar com toda a força a realização de compositológico, as puericulturas e inclusive evitando aglomeração. Tudo bem, mas a questão é que a gente isso é um bom senso que ok, o bom senso precisa ser dito, precisa ser falado, mas a gente aguardar que uma orientação ao pé da letra venha do nível central, isso não vai acontecer. A gente espera muito dos profissionais, dos gestores, das equipes, essa organização, essa gestão da própria agenda da equipe. Próxima pergunta é sobre visita domiciliar. Então, foi colocado que o Sindicato das ACS está orientando a realização de VD somente nos casos prioritários, devido à pandemia.
segundo uma nota técnica de 2020. Teremos alguma nota técnica atual para apresentarmos? Como eu disse, é a nota técnica que estamos trabalhando na SAP. E a gente vai reorientar como as visitas dos ACS vão ser feitas. Obviamente, a gente vai ter que discutir com o sindicato para que a gente não lance uma nota técnica que no dia seguinte seja contestada, mas a tendência tivemos ontem o dia 2, a segunda dose de vacinação para os profissionais de saúde, então a gente entende que nos próximos dias a imunidade vai ser atingida e a gente não teria mais entraves para o trabalho dos profissionais de saúde, inclusive dos ACS. Então não teria mais o porquê da gente tomar nenhuma medida restritiva em relação a acesso, à visita domiciliar, porque disponibilizamos as 2 doses preconizadas pelos fabricantes das vacinas. Então, isso já vai constar, obviamente, na nota técnica e antecipando. A tendência é o retorno das visitas domiciliares. Óbvio que mantendo as medidas de proteção dos profissionais e dos pacientes, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento saudável, né, Larissa? Vou até chegar para cá. Mas, obviamente, a gente vai começar a flexibilizar uma vez que estão todos imunizados, tá? Teve um comentário que acabou que a gente não vai projetar sobre a gente disponibilizar as notas de forma online e para quem assistiu o primeiro ciclo de debate, que falou bastante sobre a digitalização do cuidado, isso também inclui a digitalização das nossas orientações, né? Não faz sentido a gente emitir uma nota que não possa ser acessível a todos no tempo oportuno, no tempo que quiserem, dentro da nossa plataforma. Então, todas as orientações vão para a plataforma, as atualizações vão ser feitas na plataforma para que todos possam acessá-las de forma bem tranquila. Um adendo apenas a essa informação do Renato, a gente tem hoje quarta-feira, até sexta-feira já vai estar atualizado a plataforma, né, o painel da Subpav. Então ele sofreu algumas alterações que a gente entende que precisavam ser feitas. Foi discutido, inclusive, com o criador da plataforma inicialmente, que é o José Carlos Prado Júnior, que deu aval e carta branca para a gente poder dar seguimento com essa atualização. Então, todos os ofícios, por exemplo, que a gente solta, seja de qualquer área de dentro da Subpav, SVS, SAP, CIAP, vão estar todos, SPS, todos vão estar dentro e disponíveis da plataforma da Subpav. Lembrando que o layout dela vai modificar. Então, inicialmente, provavelmente vocês vão ter alguma dificuldade naquele contexto que a gente já usava, né? Fazia o login, tinha os itens coloridos, né? Eles vão modificar um pouco e vai modificar um pouco o formato como a informação está ali inserida. Isso não exime que nenhuma informação que a gente queira colocar ali vai estar ali. Pelo contrário, elas só vão estar organizadas e agrupadas de maneira que, para a gente entende que faz mais sentido. Vou dar um exemplo breve. Todos os ciclos de debate estão lá desde 2014, para serem acessados. Vai ter o ícone de ciclos de debate. E vão estar também disponíveis os nossos. Todos os ofícios que já foram feitos em outras gestões, desde 2000, se não me engano, 13, que já tem, 14, se não me engano, que é o primeiro ofício que tem constando na plataforma do Subpav, também vão estar lá. Só que eles provavelmente vão estar agrupados por ano, para facilitar um pouco o entendimento e a busca. Tá? Acontece que a maior parte dos profissionais não conseguem nem se achar naquele hall de ofícios de documentos que estão lá inseridos. E a grande maioria deles também encontra-se desatualizada. Algumas fichas lá de solicitação e o que o Renato trouxe, que era extremamente pertinente, os PDFs que estão lá para serem utilizados, formulário, requisição, precisam ser editáveis. Não adianta a gente colocar ali para vocês imprimirem e ainda terem que preencher à mão, se demanda tempo, atrasa o fluxo do processo de trabalho, então eles vão estar editáveis também. Tá? Então vamos aproveitar aqui para fechar as perguntas, né, comentários. Falaram sobre a dispensa de insumos e medicamentos de diabetes somente poderão ser efetuados mediante receita da APS? Sim, né? Para que o paciente retire medicamentos ou insumos da unidade, isso precisa estar prescrito, porque isso tem que ter previamente a isso uma consulta, seja com o médico ou com o enfermeiro da equipe, que monte um plano terapêutico e prescreva adequadamente o que esse paciente vai precisar.
até porque esse paciente pode vir num dia que é off do médico ou off do enfermeiro, sem a receita, e vai precisar de uma dispensação, isso tem que estar minimamente registrado, então precisa da receita. E a segunda parte da pergunta é que os usuários da atenção especializada ou da rede privada terão que obrigatoriamente fazer revalidação ou transcrição da receita. Bem, a dispensação pode ser dispensado na farmácia, normalmente, as demais não, tem que ser feitas pelo profissional de saúde da unidade, até para você redimensionar a logística de entrega. Eu vou trazer para cá, porque a Ana falou fora do microfone. Então, bem, a atenção primária coordena o cuidado desse paciente. Mesmo que esse paciente acesse outros instrumentos da rede, seja ele público ou privado, quem coordena o cuidado é a atenção primária, né? Que é esse gatekeeper do sistema. A gente precisa reconhecer esse papel e, se o paciente faz o acompanhamento da sua diabetes em outro local e retira a medicação na nossa unidade, a gente não vai restringir o acesso. Então, a primeira retirada de medicamentos vai poder ser feita com a prescrição que ele trouxe da rede privada ou do hospital que ele faz o acompanhamento. Agora, as demais precisam passar por uma validação do profissional que coordena o cuidado. Então, ou o médico, né? Na verdade, como vai ser uma primeira prescrição, uma transcrição, o médico vai precisar transcrever essa receita. E lembrando que transcrição é um ato profissional. Você tem que criticar a receita que você recebeu, avaliar se ela está condizente com aquele paciente, visto que você conhece a história desse paciente, porque você coordena o cuidado dele, e prescrever adequadamente, né? E não existe nenhum tipo de constrangimento para o profissional da APS modificar a receita de um especialista, né? Somos médicos desses pacientes, somos os responsáveis pelo acompanhamento da saúde desse paciente. Se a gente não concorda com a prescrição que foi feita, seja pelo Hospital Clementino Fraga, ou Andaraí, ou qualquer outro, ou especialista da rede privada, a gente tem total autonomia para propor a mudança e discutir com o paciente se ele concorda com essa mudança e fazer uma prescrição mais adequada. Eu só ia falar mais uma coisa em relação à medição de pressão, porque a Ana falou, né? O paciente pediu para ter a pressão aferida, a gente vai fazer essa medição. Exato. Então, quem já trabalhou comigo já sabe o quanto que eu bato nessa tecla. Isso não significa que ele vai passar por um atendimento. Isso gera uma apreensão na rede, né? De que, vai medir a pressão, vai passar por atendimento. Não necessariamente ele vai passar por um atendimento. E a gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes que estão com a pressão elevada nessa medida pontual da pressão, eles estão fazendo uma pseudocrise hipertensiva. E aí a gente tem que discutir com as equipes qual é o benefício de se tratar um paciente que está com pico hipertensivo assintomático. E, já adiantando, se vocês quiserem literatura, nenhum. Então não tem por que fazer uma redução dessa pressão para o paciente assintomático. Isso está bem descrito na literatura, tem um artigo lindo da AFP que todos podem ler, a gente pode disponibilizar e mandar para os RTs de CAP para que eles divulguem na rede. Principalmente se a medida tomada foi colocar um captopril debaixo da língua, que não faz o menor sentido, dado que o captopril que temos nas nossas unidades são captopril para uso oral e não sublingual. Então, discutam isso com as equipes de vocês, né? Não é porque o paciente chegou com a pressão alta, assintomático, que você vai colocar um captopril sublingual. Está bastante errado isso, a gente tem que mudar essa prática na rede. Fazendo só um adendo na fala do Renato, referente à prescrição, necessidade de transcrição, né, ou reavaliação da necessidade da medicação prescrita externamente à unidade de atenção primária. Lembrando que a gente tem algumas unidades no município que estão sem médico, né, e o enfermeiro não tem autonomia para fazer uma nova prescrição. Ele pode fazer a transcrição. Então, nesse sentido, não vai ser posto em pauta caso estejam sem médico na unidade. A população não pode ficar sem o insumo. Então, vai ser disponibilizado e dispensado com aquela receita inicialmente e, idealmente, é que o profissional de enfermagem que está numa unidade que não tem médico, ele vai informar a CAP, o RT médico de CAP. Hoje a gente tem responsável técnico médico em 9 das 10 áreas de planejamento da cidade. A gente só não tem na AP 2.2, mas a gente já está ajustando isso com o coordenador de área. Tá? Mas
o responsável técnico de medicina, ele não pode ser acionado apenas por médico. Ele é acionado por todos os demais setores da própria CAP e por todos os profissionais da rede. Então, sim, a enfermagem está com dificuldade de fazer interlocução ou de validar aquela prescrição, ela deve, pode e, por favor, façam contato e interlocução com o responsável técnico médico daquela área. Ah, Ana, o responsável técnico médico da AP XYZ não faz interlocução comigo porque eu não sou médico. Sem problema. A gente disponibilizou tanto o meu e-mail aqui quanto do Renato. São cargos de, não indicação, mas de confiança, tanto do Renato como superintendente de atenção primária, quanto o meu enquanto subsecretária. São profissionais que têm que estar disponíveis e têm, sim, que fazer uma boa interlocução com a rede. Nós não podemos nos dar o luxo, no momento que a gente está com a vacância que a gente tem, de não querer ser acessível e disponível para a rede, como um todo. Não interessa a categoria profissional. Tá? Sim. A gente tentou responder aqui a quase todas as perguntas, chegaram várias outras aqui, a gente pode tentar responder no chat em alguns minutos, mas acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte das perguntas que foram trazidas durante a apresentação da Ana. Hoje a gente terminou um pouquinho antes das 4 horas. Queria agradecer muito a presença e a participação de todos. Foi fundamental a discussão. Como a gente já tinha falado na semana retrasada, esse formato virtual atrapalha muito a interação, a gente vê as pessoas falando, a gente, enfim, conversar e estar mais próximo da ponta. A gente que veio da ponta, a gente sente muito falta disso. Mas todas as perguntas, algumas não foram respondidas, provavelmente, às vezes, porque a resposta não necessariamente precisava ser dada aqui agora, mas vocês podem perguntar para os gestores das unidades ou os gestores das unidades procurarem os coordenadores de área para tirarem possíveis dúvidas. A gente vai ter a nossa terceira sessão de ciclo de debate na próxima semana. Eu vou enviar o convite em breve para todos. E era isso. Ana, quer falar mais alguma coisa? Agradecer a participação de todos aí que estiveram com a gente nessa 1h30, quase 2 horas da tarde de hoje. Mais uma vez, parabenizar a gestão das unidades e as coordenações de área pelo trabalho impecável que vocês estão fazendo na campanha de vacinação da Covid. Não fraquejem, enfim, péssima essa fala, mas não fiquem desestimulados ou desanimados, porque a gente vai precisar bastante do apoio de vocês e da força e energia de vocês, porque a gente ainda tem uma longa caminhada aí para percorrer com a vacinação. E, mais uma vez, eu não sei exatamente a data, mas o Renato tinha me dito aí que até o final do mês ele ia colocar essa nota técnica aí na rua. Então, vamos colocar aí que até o final de fevereiro, hoje é dia 17, a gente vai estar disponibilizando isso para a rede. Tá? Agradeço mais uma vez a todos vocês aí a presença e me coloco disponível para qualquer dúvida, esclarecimento que qualquer profissional da rede queira, só acessar o e-mail e mandar que a gente está respondendo. E podem ficar tranquilos que tem horror à identificação nominal ou de unidade em específico. É dúvida, é bem aceita, a gente está disponível para responder, tá? Desde que seja da nossa alçada, caso a gente saiba. Caso a gente não saiba, a gente vai procurar saber quem pode dar o auxílio para a resposta para a gente. Tá? Uma boa tarde a todos e obrigada mais uma vez.